Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 3, o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Que diz o seguinte, Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque está escrito, para que seja justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça,
neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Aleluia, Pai. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação aqui na palavra de Deus, através das referências, né? E nós interrompemos ontem aqui, né? Nosso vídeo de ontem, na referência até o versículo de número 18, né? Que diz o seguinte, né? Romanos capítulo 3, versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não há temor de Deus, porque a humanidade continua em tão deplorável condição, porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Provérbios capítulo 6, Provérbios 16, verso 6. Confira em Provérbios 3, versículo 7. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 9, versículo 10. Ver em Atos, capítulo 5, versículo 11, nota. O estudo, o temor do Senhor, página 301. Romanos, capítulo 3, versículo 21. A justiça de Deus. Versículo 21 está escrito o seguinte: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Essa expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, Provérbios, verso 26, leva-nos a um relacionamento correto com ele mesmo, e nos liberta do poder do mal. Atos, Antigo Testamento. A operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Aleluia, Pai. Vou repetir. Leva-nos a um relacionamento correto com Ele mesmo, e nos liberta do poder do mal. No Antigo Testamento, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Ver em Salmos 98,
versículo 1 e 2. Isaías 46, versículo 13. Isaías capítulo 51, versículo 5 ao 8. Isaías capítulo 56, versículos 1 e 2, nota. Isaías capítulo 62, versículo 1. Ver em Salmos capítulo 32, versículo 2, nota. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente. Ela se mantém nova e suficiente. Ver o estudo Termos Bíblicos para a Salvação, página 1695. Essa justiça de Deus é nossa mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 22. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fé em Jesus Cristo. Verso 22. Aleluia, Pai. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia, Pai. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Vemos aqui que Jesus Cristo, é o real objeto da nossa fé. Confira em João 3,16. Atos capítulo 16, versículo 31. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Para uma exposição sobre a fé, para a salvação, ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Romanos capítulo 3, versículo 24. Justificados gratuitamente pela redenção. Versículo 24 é escrito, aleluia, Pai, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Justificados gratuitamente pela redenção. Este versículo, irmãos, contém duas das palavras que Paulo mais usa para expressar a salvação: justificados e redenção. Essas são duas das palavras que Paulo mais usa, para expressar a salvação: justificados e redenção. Para uma exposição desses dois conceitos bíblicos, ver o estudo Termos Bíblicos para a Salvação, página 1695. Romanos capítulo 3, versículo 25. Seu sangue, aleluia, Pai, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim como a salvação, irmãos, veio para todos nós através de Jesus Cristo, Não mais pela lei, mas sim pela fé. Justiça
e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o versículo 27 demonstra bem isto, né? Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, como diz na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o homem deixou de ser salvo apenas pela lei. Continua sendo pela lei, mas pela lei das obras, pela fé. Lei das obras praticadas pela fé. Pela justiça e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com os homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Romanos 25, seu sangue. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Primeiro, foi um sacrifício, isto é, a oferenda do seu sangue, da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Segundo, foi vicária, isto é, ele morreu não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Confira em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Terceiro, foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado. Ou seja, Cristo assumiu sobre si todos os nossos pecados. Como muitas vezes, nosso querido e amado irmão, saudoso missionário Davi Miranda disse, né? Ele falava assim, eu é que devia ter morrido numa cruz, e Cristo morreu por mim. Ele falava desta forma. Ou seja, nós, por sermos pecadores contumaz, é que deveríamos morrer numa cruz, né? Para a expiação derramando o nosso sangue, para a expiação dos nossos próprios pecados. Mas seria impossível. Se Deus não tivesse agido da forma que agiu, usando o seu próprio Filho, para que por amor nós viéssemos à conversão, a humanidade inteira morreria na cruz, derramando o seu sangue da mesma forma que morriam os animais, na época do sacrifício que era oferecido por Moisés, sem que houvesse uma única salvação, ou a salvação de uma única alma. Seria incapaz. Somente Jesus, através do amor derramado nos corações da humanidade, foi capaz de fazer este sacrifício por cada um de nós e por todos nós, né? Esta morte propiciatória da qual Jesus foi cometido, né? Aleluia, Pai. Seu sangue, o Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Foi um sacrifício, isto é, oferenda do seu sangue, da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Efésios, capítulo 5, versículo 2. Foi vicária, isto é, ele morreu não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 32. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte
como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Ver em Romanos 6, versículo 23. Ver o estudo, o dia da expiação, página 209. Quarto, foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecadores, satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiciação junto a Ele, em nosso favor. Pela apropriação do sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e Ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Verso 25. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Verso 25. Ele não precisava ser persuadido e demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando contigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Confira em João, capítulo 3, versículo 16. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículos 3 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Quinto, foi expiatória, isto é, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa pela morte de Cristo. Foram anulados a culpa e o pecado e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. Vou repetir essa referência porque ela é muito séria e de extrema importância e é bom que haja um perfeito entendimento. Foi expiatória, isto é, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa pela morte de Cristo. Foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. Sexto, foi eficaz, isto é, a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção, quando esta é buscada pela fé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Sétimo, foi vitoriosa, isto é, na cruz, Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Romanos capítulo 8, versículo 3. João capítulo 12, versículos 31 e 32. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele nos libertou
dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão. Isto é, o pecado, capítulo 6, versículo 6. A morte, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao 57. E Satanás, Atos, capítulo 10, versículo 38. E nos libertou para servirmos a Deus. Capítulo 6, versículo 18. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação, página 1695. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados supra, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esse versículo merece um pequeno comentário, irmãos. Aqui essa afirmação, né? O sacrifício de Cristo feito na cruz foi feito por toda a humanidade. Foi feito por todos, para a remissão do pecado de todo homem e toda mulher nascido nos quatro cantos da terra, embaixo dos quatro ventos dos céus. Mas só tomam posse desta bênção, desta afirmação, dessa vitória, somente aqueles que aceitarem a Jesus. É claro, é explícito aqui. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados supra, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo em seu sacrifício redentor em lugar deles. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 3, versículo 31. Estabelecemos a lei. E está escrito o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. A incircuncisão anulamos, pois a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aqui vem a afirmação, né, de que Jesus não anulou a lei em hipótese alguma, em lugar nenhum, por nada. Ele estabeleceu a lei, mas pela fé, justiça e graça. A lei continua valendo desde Gênesis a Apocalipse, né? Mas não pela lei da letra, pela força da letra da lei, e sim pela força da fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o único Filho de Deus. É o primogênito, o primeiro e único, e que morreu na cruz do Calvário para a salvação dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Pela fé, não pela força da lei, mas pela fé, justiça e graça, que vem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para com todo ser humano, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estabelecemos a lei. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Aqui está a afirmação, irmãos, presta atenção. Estabelecemos a lei. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Estabelecemos a lei. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei.
quanto ao seu propósito e função original. Ou seja, qual foi o propósito da lei? Qual foi a função original? Foi lá quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés. E aqui Jesus só confirmou, né? Não aboliu nem um tio nem um jota da lei, só confirmou. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a justificação pela fé confirma a lei, quanto ao seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo. O crente é capacitado a honrar e obedecer à lei moral de Deus. Ver em Romanos capítulo 8, versículo 2 e 4. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?